Boa noite a todos, a todas. Estamos nos preparando para dentro de alguns instantes, às 20 horas, darmos início ao nosso momento de oração e meditação dentro deste tempo que estamos chamando Tempo da Reflexão. Hoje o nosso convite é para que invoquemos a presença de Jesus na intenção de termos os nossos lares protegidos, amparados, iluminados para nos auxiliar na nossa evolução. A colocação das águas hoje é uma opção. Quem optar em colocá-las receberá ao final, junto com o nosso momento de fusão das energias, a fluidificação ou magnetização ou como você queira chamar. Esta água será o complemento do passe que nós seremos agraciados. Até já, às 20 horas, na permissão de Deus. Gratidão por este encontro fraterno. Até já. Boa noite a todos, a todas. Estamos dando início ao nosso momento de oração e meditação dentro do tempo da reflexão. Hoje, conforme adiantamos na preleção inicial, é o dia que nós convidamos Jesus para fazer uma proteção e conviver conosco por mais essa semana. E assim, nós vamos estar sendo agraciados com a presença do Mestre, que vai nos auxiliar em muito, se a nossa decisão de fato for de evoluirmos, de fazermos a nossa reforma íntima, de compreendermos, enfim, iniciarmos pelo menos a compreensão de onde venho, para onde vou e o que estou fazendo aqui. Que as grandes perguntas que a humanidade sempre se fez. Às vezes na correria do nosso dia a dia, principalmente nesse tempo que estamos vivendo, de muito materialismo, uma coisa assim muito forte, talvez esse seja
uma das necessidades dessa parada, desse breque que veio para todos nós, foi de repensar as nossas vidas, nós deixamos de pensar essas coisas, como se aqui fôssemos permanecer ad eterno. Permanecemos, mas como espíritos, não como matéria. A matéria tem um prazo de validade. Em relação à eternidade, ele não é nada. Ele é um... já foi. Então, é isso que nós queremos compreender, refletir, entender e modificar o nosso jeito de viver. Passarmos, de fato, a dar um testemunho de renovação nas nossas vidas, nas nossas relações, mas principalmente na administração dos nossos pensamentos. Porque pensou, criou. Pensou em prejudicar alguém, a energia foi enviada. Não tem como voltar para trás. Nós podemos pedir perdão, podemos pedir auxílio, podemos pedir depois misericórdia, mas é como simulando igual você despenar uma galinha. Depois que você despenou, nós chegamos lá para a galinha, dona galinha, me desculpa, eu estava nervoso, estava nervosa e eu me desequilibrei e tirei todas as suas penas. Me desculpa. Seria tão simples, né? Mas as penas não crescem quando eu peço desculpas. Então, antes de tirar as penas, eu tenho que refletir, eu tenho que pensar, eu tenho que fazer com que o meu eu espiritual tenha domínio sobre os meus instintos. E também, a vinda de Jesus, ela foi tão emblemática, tão significativa, e vez ou outra nos chega por intuição uma situação que nós falamos a respeito de termos sido, assim vamos dizer, segregados, separados, banidos, para ser um pouco mais forte, de capela. Então existe um volume, uma obra, ninguém é obrigado a aceitar, apenas para refletir, para meditar. Podemos ter vindo de Alcione, podemos ter vindo de outro lugar, mas eu gostaria de ilustrar essa situação fazendo uma leitura breve de algumas questões que Kardec fez aos espíritos, para que nós possamos refletir. A ideia não é impor, a ideia é refletir, pensar, começar a aprender a pensar, que nós desaprendemos, aprender a receber as intuições que a espiritualidade nos manda, aprender a despertar em nós as sementes que nós já possuímos pelo conhecimento adquirido, pela sabedoria que nós possuímos, e assim nós vamos refletindo, pensando, analisando e entendendo. Então Kardec, no Livro dos Espíritos, lembrando que nós estamos utilizando uma obra traduzida por José Herculano Pires, existem outras traduções, talvez alguns termos ou a questão esteja num outro numeral. Mas vamos lá. A questão é a pluralidade dos mundos. Pergunta 55. Faz Kardec aos espíritos. Todos os globos que circulam no espaço são habitados? Resposta da espiritualidade. Sim, e o homem terreno está bem longe de ser, como acredita, o primeiro em inteligência, bondade e perfeição. Há, entretanto, homens que se julgam espíritos fortes e imaginam que só este pequeno globo tem o privilégio de ser habitado por seres racionais. Orgulho e vaidade. Crê em que Deus criou o universo somente para eles. Eles somos nós. Deus povoou os mundos, uma observação. Deus povoou os mundos de seres vivos e todos concorrem para o objetivo final da providência. Acreditar que os seres vivos estejam limitados apenas ao ponto que habitamos no universo seria pôr em dúvida a sabedoria de Deus, que nada fez de inútil e deve ter destinado estes mundos a um fim mais sério do que o de alegrar os nossos olhos. Nada,
aliás, nem na posição, no volume ou na constituição física da Terra, pode razoavelmente levar-nos à suposição de que tem o privilégio de ser habitada, com exclusão de tantos milhares de mundos semelhantes. Pergunta 56. A constituição física dos diferentes globos é a mesma? Resposta: não. Eles absolutamente não se assemelham. Pergunta 57. A constituição física dos mundos, não sendo a mesma para todos os seres que os habitam, terão organização diferente? Resposta: sem dúvida. Como entre vós os peixes são feitos para viver na água e os pássaros no ar. Pergunta 58. Os mundos mais distanciados do Sol são privados de luz e calor, de vez que o Sol lhes aparece apenas como uma estrela? Resposta: acreditais que não há outras fontes de luz e de calor além do Sol? Não tendes em conta a eletricidade que em certos mundos desempenha um papel desconhecido para vós e bem mais importante que o que lhe cabe na Terra? Aliás, não dissemos que todos os seres vivam na mesma maneira que vós, com órgãos semelhantes aos vossos. Então fica essa leitura para que nós comecemos a entender também uma passagem do Cristo, quando ele diz: na casa do meu pai existem muitas moradas. Então essa questão, e também merece, uma hora nós vamos abrir um parênteses, dentro da possibilidade do nosso grupo de reflexão e oração, é a respeito da raça adâmica. A respeito da raça adâmica, de Adão e Eva, que é a base, talvez, de muitas filosofias religiosas que estão aí há milhares de anos jogando sobre nós essa verdade a respeito da criação dos mundos. Então, tudo isso é para nós pensarmos e meditarmos. Existem outros globos, existem outras situações, existem outros mundos. Nós estamos todos inseridos em Deus e Jesus veio trazer esses conhecimentos para nós. Ele veio relembrar para nós. Olha, como dizendo assim: vocês já eram lá de Capela, vocês foram trazidos para cá para começar uma nova jornada. Inicia-se um novo ciclo escolar. E vocês agora estão sendo convidados novamente, quando haverá a separação do joio e do trigo, quer dizer, quem estiver em vibração adequada, ficar no mundo de regeneração, ficará como houve lá em Capela. Quem não estiver, insistimos nesse assunto, será magneticamente levado para um outro mundo, um outro planeta. Será um planeta novo? Será um planeta já constituído? Não sabemos. Só sabemos que esses espíritos, dentre os quais nós poderemos estar no meio, não mais habitaremos aqui o planeta Terra. E isso está sendo feito, não é só entre encarnados que desencarnam, principalmente nas regiões umbralinas. Principalmente nas regiões onde existe pouca luz ou nenhuma luz, onde só perambula o ódio, a vingança, a dominância, a questão de escravizar, de usurpar, de utilizar-se de mecanismos para induzir a nós e a todos aqueles que lá estão, que julgam-se subalternos a essas entidades. Essas são as primeiras que já estão sendo levadas. Em grandes ondas vocês podem aceitar e acreditar, mas nós precisamos refletir. Vamos então entender e convidar Jesus para estar junto de nós. Essa leitura que nós estamos fazendo, Jesus no Lar, lembrando, eram os encontros que Jesus fazia em casa de Pedro. Então é como se Jesus estivesse falando aqui para nós, na nossa frente. Nós vamos fechar os nossos olhos
Vamos imaginar que nós vamos estar lá numa grande chácara, acreditamos que fosse mais ou menos assim, um local um pouco maior, com uma grande árvore, e nós vamos nos sentar como num teatro de arena. E Jesus lá na nossa frente, conversando conosco, amigavelmente, trocando ideia e passando os seus ensinamentos de uma forma muito agradável, de uma forma assim que nós vamos compreender, porque a didática dele era perfeita. E lembrando, quando Jesus utilizava-se de parábolas, as parábolas saíam-lhe da verbalização numa linguagem simples e singela, porque esse era o jeito de conversar conosco, porque nós estávamos lá. Mas, magneticamente falando, imediatamente o ensinamento que o Cristo passou por parábolas simples, no seu mais alto grau de informação, saía em forma de ondas eletromagnéticas que penetraram o nosso espírito. Notem bem, está tudo aqui, prontinho para ser aberto. Esse HD maravilhoso que nós possuímos, essa memória que nós possuímos. E a senha, insistimos: amar, 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 amar. Essa é a senha. Vamos lá. Capítulo 12. Os descobridores do homem. Fim da leitura de alguns trechos da história de Jó. A palestra na residência de Simão versou acerca da fidelidade da alma ao Pai Todo-Bondoso. Diante da vibração de alegria em todos os semblantes, Jesus contou bem-humorado. Apareceu na velha cidade de Nínive um homem tão profundamente consagrado a Deus que todos os seus contemporâneos, por isso, lhe rendiam especial louvor. Tão rasgado eram os elogios à sua conduta que as informações subiram ao trono do Eterno. E, porque vários arcanjos pedissem ao Todo-Poderoso a transferência dele para o céu, determinou a divina sabedoria fosse procurado na selva da carne, a fim de verificar-se com exatidão se estava efetivamente preparado para a sublime investidura. Para isso, os anjos educadores a serviço do Altíssimo enviaram à terra 4 rudes descobridores de homens santificados. A necessidade, o dinheiro, o poder e a cólera. 4 descobridores de homens. Desceram, cada qual a seu tempo, para efetuar as provas indispensáveis. A necessidade que, em casos desses, sempre surge em primeiro lugar, aproximou-se do grande crente e se fez sentir de vários modos, dando-lhe privações, obstáculos, doenças e abandono de entes amados. Entretanto, o devoto robusto na confiança compreendeu na mensageira uma operária celeste e venceu-a, revelando-se cada vez mais firme nas virtudes de que se tornara modelo. Chegou então a vez do dinheiro. Acercou-se do homem e conferiu-lhe mesa alta, recursos imensos e considerações sociais de toda sorte. Mas o previdente aprendiz lembrou-se da caridade e, afastando-se das insinuações dos prazeres fáceis, distribuiu moedas e posses em multiplicadas obras do bem, conquistando o equilíbrio financeiro e a veneração geral. Vitorioso na segunda prova, veio o poder, que o investiu de larga e brilhante autoridade. O devoto, contudo, recordou que a vida, com todas as honrarias e dons,
é simples empréstimo da previdência celestial. E usou o poder com brandura, educando quantos o rodeavam, por intermédio da instrução e do trabalho bem orientados, recebendo em troca a obediência e a admiração do povo entre o qual nascera. Triunfante e feliz, o crente foi visitado enfim pela cólera, de maneira a sondar-lhe a posição espiritual. A instrutora invisível valeu-se de um servo fraco e ignorante e tocou-lhe o amor próprio, falando com manifesta desconsideração em assunto privado que, embora a expressão da verdade, constituía certo desrespeito a qualquer pessoa de sua estatura social e indiscutível dignidade. O devoto não resistiu. Intensa onda sanguínea lhe surgiu no rosto com gesto, e ele se desfez em palavras contundentes, ferindo familiares e servidores, e prejudicando as próprias obras. Somente depois de muitos dias conseguiu restaurar a tranquilidade, quando, porém, a cólera já lhe havia desnudado o íntimo, revelando-lhe o imperativo de maior aperfeiçoamento e notificando ao Senhor que aquele filho, matriculado na escola de iluminação, ainda requeria muito tempo na experiência purificadora para situar-se nas vibrações gloriosas da vida superior. Curiosidade geral transparecia no semblante de todos os presentes, que não ousaram trazer à baila qualquer nova ponderação. Estampando no rosto sereno sorriso, o Cristo terminou. Quando o homem recebe todas as informações de que necessita para elevar-se ao céu, determina o Pai amoroso seja ele procurado pelas potências educadoras. A maioria dos crentes perde a boa posição que aparentemente desfrutavam nos exercícios da necessidade que lhes examina a resistência moral. Muitos voltam estragados das sugestões do dinheiro que lhes observa o desprendimento dos objetivos inferiores e a capacidade de agir na sementeira do bem. Alguns caem desastradamente pelas insinuações do poder que lhes experimenta a competência para educar e salvar os companheiros da jornada humana. E raríssimos são aqueles que vencem a visita inesperada da cólera, que vem ao círculo do homem a notar-lhe a diminuição do amor próprio, sem a qual o espírito não reflete o brilho e a grandeza do Criador nos campos da vida eterna. O mestre calou-se, sorriu compassivamente de novo, e porque ninguém retomasse a palavra, a reunião da noite foi encerrada. Fica essa leitura do querido amigo Jesus para a nossa reflexão. E agora, vamos orar. Vamos convidar Jesus para continuar conosco em nossos lares. Fechemos os olhos. Inspiremos profundamente. Façamos aquela técnica de relaxamento. Ao inspirar, 1001, 1002, 1003, 1004. Segure, 1004, 1003, 1002, 1001, expirou. E comece novamente. 1001, 1002, 1003, 1004. Não consegue chegar ao 1004? Faça até 1003. Faça, mas o ideal é ir alongando para que a gente vá relaxando, vá meditando, vá recebendo esse momento gracioso onde a espiritualidade já está presente junto de nós. E assim, para que possamos convidar Jesus, nós vamos fazer uma equalização dos nossos pensamentos, lembrando que somos habitantes de um planeta de provas e expiações.
lembrando que somos extremamente visitados e emanados, somos assim provedores de pensamentos das mais variadas nuances, mas na sua grande parte ainda, na sua grande maioria, infelizmente, de energias de frequências muito, muito baixas. E assim, para que possamos relaxar e propiciar condições de intercomunicação com a espiritualidade presente, nós vamos recitar o mantra da gratidão. Senhor, nosso Pai querido, diante da tua presença, diante dos teus ensinamentos, diante da certeza das minhas milhares e milhares de encarnações, aqui estou para pedir perdão ao meu passado, ao meu presente, a todos a quem eu tenha ofendido, magoado, abandonado, entristecido, usurpado, induzido a erros e defeitos que redundaram e redundarão em colheitas amargas e difíceis. Gratidão, Senhor, pelas ofensas, pelas provações, pelas tentações que me visitam, porque são sementeiras que outrora deixei na minha caminhada e na minha jornada. E assim vou promulgar junto ao cosmo que eu me amo, e me amando cuidarei da minha evolução espiritual e material, embasados nos seus ensinamentos que aqui nos deixaste, que estão implantados dentro de cada um de nós. Jesus, Mestre amado e querido, vinde estar ao nosso lado, porque entoaremos-lhe, Senhor, gratidão, gratidão, gratidão. E agora, vamos ao momento do convite para Jesus. Mentalize o sol nascendo. Atrás do sol, Jesus de braços abertos. E ele vem em nossa direção. E ele adentra o nosso lar. E ele está junto de nós. Ele vem nos abraçar, vem nos aconchegar e vem para dizer que ele se sente acolhido e bem-vindo porque nós o invocamos. E assim nós vamos te pedindo, Senhor Jesus, que em mais essa semana que se inicia, possamos ser dignos da tua presença dioturna em nossos lares, no teto que nos abriga, no nosso lar, Senhor, onde está o nosso espírito encarnado, no nosso lar, no nosso trabalho, no nosso veículo, em todo lugar onde estamos, você estará conosco. Estaremos juntos formando um só corpo e um só espírito. E diante da tua presença, Senhor, pela minha decisão, pela minha opção, pelo meu livre-arbítrio, eu nomeio-te o meu ídolo, o meu guia, o meu mentor, que vai me orientar neste programa de evolução, de transformação, de reflexão que estamos a atravessar. Ensina-me a amar, Senhor. Ensina-me a perdoar. Ensina-me, Jesus, a olhar para o próximo como meu irmão, porque somos todos um. Esteja conosco nesta noite, nesta semana, que contaremos contigo para o aperfeiçoamento da nossa caminhada, Senhor. Quando cairmos, por favor, levanta-nos. Levante-nos para que possamos recomeçar a jornada, pois você não desistirá de nós e nós não desistiremos de seguir o caminho do amor, da luz e da paz que nos trouxeste. Fique comigo, Jesus. Fique em nossa casa. Fique junto de nós, que juntos formaremos uma grande união, uma simbiose que nos possibilitará evoluirmos e ganharmos, enfim, o entendimento de que somos todos um, criados à imagem e semelhança de Deus, que somos irmãos, que devemos nos amar, fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito.
Jesus de Nazaré, Mestre amado e querido. E assim, na fusão das energias, entoaremos o mantra que nos ensinaste. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. E agora, lembrando que amanhã, segunda-feira, com a permissão de Deus, o nosso momento de oração e meditação, no tempo da reflexão, é voltado para o convite à reforma íntima. Tudo aquilo que o Mestre veio nos trazer, nos ensinar. Jesus vai estar conosco. Vamos transformar essa visita, essa companhia, numa coisa digna. Vamos nos empenhar de fato em renascer para a luz. Não importa o que fizemos. Não importa. Ele não deixará de declinar a nosso favor, lembrando que, como ocorreu outrora, temos 2 exemplos marcantes. Pedro, negando Jesus por 3 vezes, nem por isso deixou de ser aquele onde Jesus disse: eu erguerei a minha igreja sobre ti. Lembrando que igreja não é a instituição física, é sim a obra toda, é o amor. E Paulo, que perseguia, matava cristãos, que os mandava ao circo, mandava-os ao Coliseu e tornou-se o maior promulgador das verdades da espiritualidade a nosso favor. Por isso, vamos erguer a nossa cabeça. Vamos começar um novo ciclo em nossas vidas. Vamos sim, com Jesus do nosso lado, nada temeremos. Nada. Porque Ele é aquele que, quando nós estávamos lá a pescar como os apóstolos, que a tempestade se aproximou, medonha, noite escura, raios no horizonte, medo que o barco fosse adornar. E o que recebemos ao despertar o Mestre? Não estou convosco. E há um sinal. Acalma-te, tempo. Noite estrelada surgiu. Tudo se modificou, plasmado pelo pensamento do nosso Salvador, do Messias, daquele sim, esse sim, nosso ídolo, aquele que veio nos ajudar e continua até hoje. Ele vai estar conosco. Vamos ser dignos da presença dele. Que assim seja. E agora, como temos feito, sabemos que estamos atravessando um momento crítico da pandemia. Sem entrarmos em questionamentos de culpabilidade ou não culpabilidade, vamos orar como irmãos que somos. A oração tem um poder monumental. Vamos orar porque é muita aflição, é muito choro, é muito ranger de dentes. Vamos orar, vamos parar de gastar energia brincando, segregando, separando, brigando. Precisamos de união, de oração. É um poder que movimenta o cosmo. Vamos orar por todos que estão sendo afetados, pelos desencarnados, para que ao chegar ao plano espiritual, acolhidos pelos irmãos de luz, porque ninguém deixa de ser acolhido. O que existe é uma decisão ali de seguir a luz ou não seguir, que é respeitada. Mas nós oraremos por eles. Oraremos pelos seus familiares
que talvez desconhecendo a lei da reencarnação, sofrem, colapsam esse momento e ficam sofrendo por dezenas e dezenas de anos, buscando culpados. Não importa isso. Nem uma folha cai sem que Deus permita. Lembrando, o escândalo há de vir. Quer dizer, o que tem que acontecer, acontecerá. Mas ai de por quem vier o escândalo. Semeia-se, colhe-se. Não percamos o nosso tempo. E assim, nós somos convidados agora a orar pelos enfermos, por aqueles que estão lá necessitando do amparo de médicos que estão extenuados, cansados, nem sabem de onde adquirem forças, mas é a espiritualidade presente que lhes transfere forças. Porque estão assim no limite, mas sempre surge um estímulo maior de lá permanecer, de lá ficar, de ajudar, de tentar, porque tudo é válido em nome do amor ao próximo. E por aqueles que estão sofrendo problemas mentais, psicológicos, pressões, que não estão conseguindo conviver com o isolamento necessário, mas não estão conseguindo, tem uma necessidade, parece que de estar fora, de querer que tudo volte a ser como era antes, mas não depende de nós. Vamos orar, vamos juntos dar as mãos. Senhor Jesus, diante do quadro que estamos a atravessar, diante dessas noites tempestuosas que configuraram-se em nossas vidas, por todo o globo, mas em especial neste momento sobre nosso país. Na terra de Santa Cruz, na terra de Ismael, pedimos a intervenção da espiritualidade a favor, Senhor, de que a luz surja, de que hajam, acima de tudo, correntes angélicas que nos visitem, que nos acalmem, que nos tranquilizem, porque você está no comando. Não estamos sós. E lembrando, após a tempestade, de acordo com a nossa adoção de novas vertentes, de novas diretrizes, a bonança surgirá. Ganharemos vidas, mas levemos, Pai, pela nossa prece, o desejo que o bálsamo celeste esteja junto de todos aqueles que estão a necessitar, inclusive nós, que saibamos nos comportar, saibamos auxiliar, mas preservando e fazendo ao próximo o que gostaríamos que nos fosse feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja. Amém. Que assim seja. E assim, queridos irmãos, queridas irmãs, façamos as nossas preces. Parece que não é nada. Parece que é muito pouco orar por alguém, mas não é. Movimento o cosmo. Vamos orar. Como temos feito, vamos sincronizar as nossas preces. Mas ore a hora que você tiver vontade. Não deixe que isso se passe. Deu vontade? Ore. Peça. Não se revolte. Não pegue a frequência da ira. Não pegue a frequência da segregação. Se alguém lhe fez algo, se você acha que algo foi feito que não está bom, ore por quem fez. Não entre na vibração da escuridão, da tristeza, da culpa e do medo. Gratidão a todos. Que assim seja. Até amanhã, com a permissão de Deus, apenas com a permissão de Deus. Que assim seja. Amém.